Olá, sejam bem-vindos. Se você está chegando aqui agora, eu me chamo Daísa, sou terapeuta, tenho 2 páginas no Instagram, uma voltada às conexões de alma, Chama Gêmea, e a outra, Sagrado Feminino. Qualquer informação está aqui embaixo. E hoje a gente vai abordar um dos temas mais pedidos. Eu ia gravar esse vídeo e ia deixar lá no Instagram, mas aí resolvi colocar aqui. Porque toda semana, mais ou menos assim, eu abro caixinha de pergunta. E a maioria das perguntas sempre diz respeito ao divino masculino. Eu tenho alguns vídeos aqui sobre o divino masculino, porém hoje eu vou tentar detalhar um pouco mais sobre a pessoa que é mais yang, né? Mais racional. Fiz algumas anotações aqui, né? Porque às vezes o HD aqui não vai lembrar de tudo. Então, o primeiro ponto que a gente precisa pensar, né, existem muitas pessoas que estão reencontrando sim suas chamas gêmeas. Mas a gente sabe que muitas procuram achar a chama gêmea e acabam se equivocando, né? De vez em quando eu recebo uma pergunta ou outra: Daísa, como é que eu posso fazer para encontrar a minha chama? Eu disse: não faça nada, vá se cuidando. Se você tiver de encontrar a sua chama ou alguém alinhado à sua frequência, vai aparecer. O que é bom deixar claro que a união da chama gêmea é importante sim, porém, se não der para ser, a gente precisa entender os desígnios divinos. Precisa entender que sempre existe alguma coisa maior por trás do que você quer. Por que eu estou falando isso? Existem pessoas que estão numa conexão, por exemplo, num relacionamento kármico, acreditando ser chama gêmea. E muitas pessoas que encontraram a chama gêmea acham que por ser a chama, precisa aceitar tudo, inclusive humilhações. Não é assim que a coisa funciona. A gente precisa ter o pé no chão. E como é uma forma de você saber quem é a sua chama? O seu coração, ele não erra. Vocês precisam ter confiança no sentir. Isso também faz parte do desenvolvimento, né, do seu lado espiritual. Se chegou até você, é para que você tenha capacidade de reconhecer se é uma conexão de alma ou não. Mesmo que você confunda se é uma alma gêmea ou uma chama gêmea, mas você reconhece uma conexão de alma, porque é diferente de tudo. Às vezes, você passa 10, 15 anos sem falar com a conexão de alma e quando reencontra, parece que o tempo não passou. Então, ouça a voz do seu coração, pergunte ao superior antes de dormir, porque ele responde, seja em sonho ou através de insight ou de outra forma. Mas a resposta chegará até você. Muita gente também me pergunta, dizendo que não tem condições de fazer atendimentos terapêuticos. E o que eu falo é o seguinte: existem muitas ferramentas gratuitas. No meu canal, inclusive, tem aqui a meditação do canal do Antakarana. Eu vou fazer mais meditação. O canal do Antakarana ajuda na conexão com o superior, porque é a ponte que é construída a partir do nosso chakra cardíaco, né? É um tubo de luz. Então, quanto mais conexão com o superior, mais forte e sábio a pessoa fica. Eu também já deixei gravado aqui um vídeo desculpa, sobre o divino feminino. Aliás, sagrado feminino. Por quê? É a base de tudo. Se você não viu, tenta ver, porque ajuda na conexão, ajuda na prosperidade, ajuda nas suas questões pessoais. Então, a chave da união é você se equilibrar, se alinhar, se você for mulher, com o seu sagrado feminino. O homem também precisa alinhar o seu feminino. Nem por isso ele vai deixar de ser menos homem. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas no caso dos homens, seja heterossexual ou homossexual, é procurar o sagrado masculino. Encontros, seja online ou presencial. Dito isso, vamos ao nosso vídeo, né? Nosso tema de hoje aqui. Então, o que acontece? O divino masculino,
ele tem uma percepção totalmente diferente. Mesmo que ele seja espiritualizado, o divino masculino espiritualizado, ele consegue ter uma maior abrangência do que está acontecendo. Existe divino masculino que sabe o que é a conexão de chama gêmea, conta para o divino feminino, mesmo assim dá a fugida básica dele. A gente também precisa ter em mente que tudo na vida a gente não pode generalizar. A maioria foge, mas há diferentes aspectos nessas fugas. Lembrar sempre que existe o espelhamento, que você às vezes está ali resistindo, e a sua chama está ali espelhando alguma coisa para você. Porque é isso que o divino masculino vem fazer, para que você se cure. E quando ocorre a separação, há sofrimento, há dor, principalmente do divino feminino, que normalmente entra na noite escura da alma, mas é necessário para que as curas individuais ocorram. Repetindo que a gente não pode generalizar, que tem casal que não passa pela separação, que estão juntos até hoje. Então, cada caso é um caso. A gente não pode, de modo algum, generalizar. Lembre-se disso, certo? Então, quando ocorre, né, o reencontro com a sua chama, o chakra básico, ele se liga, né, o chakra básico de um e de outro. E há uma ativação ali na Kundalini. E aí a Kundalini, para quem não sabe, ela tem a ver com a energia vital, a energia universal. Porque quando ela vai subindo, ela vai mexendo nos chakras que precisam de cura. Então ela vai demorar cada vez mais no chakra que tiver mais cura, mais faxina para fazer. Os chakras precisam estar sempre alinhados. Isso é muito importante. Por quê? Para trazer maior fluidez na conexão, para você ter uma maior percepção da sua chama e para ter uma maior percepção de você. Porque muita gente, ao detectar que é de fato a chama gêmea, acha que o outro não sente, e sente. Só que eles querem entender pela lógica, o ser racional. Eles querem entender pelo mental. Então, o sentimento, eles querem entender aqui. Então, normalmente, a maioria das vezes, quando há o encontro, o reencontro, é a ativação da Kundalini e há um reconhecimento. Ele não vai chegar para você e vai reconhecer, ah, você é uma chama gêmea. Você é a minha chama gêmea. Não, não é assim que funciona. Nem você. Muitas vezes, a pessoa tá ali sentindo a conexão divino feminino e não sabe o que é a chama gêmea. Aí ela diz, ah, é coisa de outra vida. E o divino masculino, se acreditar em outra vida, também vai pensar a mesma coisa. Porque existe o divino masculino que tem suas religiões, né? Que não acredita em a vida após a morte do jeito que a espiritualidade, que quem é espiritualista acredita. Acredita em ressurreição, por exemplo, né? Então isso vai ser diferente para cada um, né? Tem casal de chama que se conhece dentro de uma igreja evangélica, por exemplo, né? Então, ali está o aprendizado, todo aquele processo. A gente precisa ter em mente a questão do aprendizado. Lembrar que esse reencontro, ele vai ocorrer de algum ponto específico de onde parou em outra encarnação. Pode ser a encarnação anterior ou a 10 encarnações, não importa. Mas vai ter que ser assim de alguma encarnação para que ocorra a cura dos fractais de outras encarnações. Fractais são energias sua, por exemplo, vamos supor, de outra época, seja de vida passada ou dessa vida, que não soube passar por um processo de cura, que não aceitou. Então, a gente sempre fala, né? Que a gente tem a bagagem, a gente traz uma bagagem, a gente traz algo do que a gente já vivenciou. Tudo que a gente já vivenciou. Eu sou da Isa hoje, mas eu trago a minha bagagem de outras encarnações. A soma do que eu vivenciei. Porém, eu não me resumo só àquela bagagem, nem a da Isa. Eu sou além de da Isa. Eu tenho a minha essência, tenho a minha deusa interna, o meu poder pessoal, assim como você também tem. Entende o ponto? Então, até que a gente comece a acessar a nossa sabedoria interna, o nosso poder pessoal, a gente vai curando vários fractais. Do jeito que o divino feminino passa por esse processo de cura, da mesma forma, o divino masculino passa por esse processo de cura. Então, quando ele está ali, que ele reencontra o divino feminino, ele sente o impacto.
E às vezes ele fica mais surpreso do que o divino feminino, porque ele não está acostumado com essa coisa, com essas coisas, assim. Né? Independente de ser espiritualizado ou não. Não é fator determinante que o divino masculino seja espiritualizado para que a união ocorra. Quantas uniões estão ocorrendo nesse momento e nenhum nem outro tem assim, tem uma consciência exata sobre a espiritualidade? Quantas uniões já ocorreram ao longo da trajetória terrena sem ambos terem essa vivência espiritual? Claro, todo mundo aqui é um ser espiritual, né? A gente não é feito de religião. A gente é feito da fonte divina. E a fonte divina é pura sabedoria. Não divide ninguém. A fonte une. Então, o que acontece? Não estou recriminando religiões, certo? Mas o que ocorre é o seguinte. Quando o divino masculino está ali, que percebe essa conexão, ele toma aquele impacto, ele sente algo puxando, assim como o divino feminino sente. Então, ele olha muito. Seja pela web, seja pessoalmente. O olhar diz muita coisa. É como se fosse realmente, por um momento, uma cena de novela. Aquele olhar profundo, encantado. Não existe mais nada no ambiente. Porque a elevação, né? A frequência se eleva. A gente sente Deus mais perto de nós. Porque a conexão de chama gêmea, como fala uma amiga minha, muito sabiamente, é algo de Deus. Sei que muita gente vai dizer, não, não é não, porque faz sofrer. Mas aí eu te pergunto, o que vai determinar a sua conexão é o seu sofrimento ou o seu aprendizado? É o foco na dor ou na solução? Qual é o seu foco hoje? O que está fora ou o que está dentro de você? Você precisa olhar para o seu interno, em vez de estar só julgando e olhar as coisas negativas que já aconteceram. Claro, a gente aprende com os erros, a gente aprende com várias situações que ocorrem, mas a gente precisa olhar para dentro de nós, para buscar resposta, para se amar, para se perdoar e para perdoar o outro, porque o perdão diz mais sobre quem a gente é do que sobre o outro. Lembrar que seu divino masculino está na condição humana igual a você e que muitas vezes você julga nele o que tem dentro de você. Muitas vezes ele também acha o mesmo de você e às vezes não diz nada. Outras vezes diz tudo. E aí começa a mágoa. Às vezes o divino masculino vai te trair. Você vai ficar sem confiar. Então é um processo de gatilhos ativados, seja dele, de você, em outras encarnações. O cabelo assanhado é ótimo. Em outras encarnações, ou ele está ali trazendo algo que você precisa curar, que aconteceu entre você e outras pessoas. Então, é um espelhamento. Traz esse reflexo para ser curado. Muito forte. E não poderia ser de outra forma. Porque até com a conexão de alma gêmea não tem como ser perfeito. É mais tranquilo, porque não é o espelhamento, é outra alma. Mas não significa perfeição. A gente está aqui ainda, né, habitando na maioria aqui de consciência de 3D, né? Porque elevação consciencial não é um lugar, é um estado. Quantos aqui já vibram em quinta dimensão? Ou mais? Isso vai depender, né? Então, a Matrix, ela quer realmente aprisionar você. Então, quanto mais ego, mais pertencente à Matrix você é. Porque o amor, ele liberta, se liberta, compreende, tem sabedoria, inclusive, para dizer não. Porque muitas pessoas não têm dificuldade de dizer não, principalmente para a chama. Então, o que acontece? O divino, eu anotei aqui, né, algumas coisas, senão eu vou esquecer. Ele tem sentimento muito forte, né? Tem gente que acha que não. Mesmo que ele ali no momento não consiga identificar como paixão ou como amor, ele identifica como uma atração, uma sensação gostosa, uma energia maravilhosa.
uma sensação assim de paz, sabe? De tranquilidade, de estar em casa, de ser entendido, de ser compreendido. Então, muitas vezes, o que acontece? Muitas vezes a maioria, né? O divino masculino, ele não quer demonstrar o que sente, porque ele não quer tirar a capa dele, ele não quer se mostrar vulnerável, ele vê isso como uma fraqueza. E por quê? Tem medo de ser machucado. Então, muitas vezes se afasta, muitas vezes acaba falando coisa que não deveria, depois se arrepende. Aí, o divino feminino não quer saber. E aí, é nesse momento que o divino feminino fica ali atrás. Ah, por que ele não quer falar comigo? Aí fica mandando um monte de mensagem. Olha, eu vou ser bem sincera aqui. A vida toda, quando eu me interessei por um homem, ele precisava ter uma energia, digamos que ponderada. Ele não podia ser tão emocionado, precisava da minha liberdade e também não precisava estar assim, pegando no meu pé. Porque o que faz... eu vou falar aqui homem e mulher, mas vocês adaptam aí, porque eu tô falando aqui de energia, né? Tem mulher que ela é mais racional, ela apresenta mais uma energia masculina. E tem homem que é mais emoção e apresenta mais uma energia feminina. Mas eu vou falar aqui o seguinte. E pra quem pergunta se chama gêmea pode ser de outro sexo? Pode. Pode ter diferença de idade? Pode. Pode ser de outro estado? Pode. Isso não é coisa do outro mundo, né? São barreiras que precisam ser transmutadas por essa sociedade que sabe impor muita coisa, né? Mas que muitas vezes vive infeliz. Então é uma transmutação de paradigmas. E aí eu falo o seguinte, que o que atrai uma mulher, né? O que atrai numa mulher com relação ao homem, uma mulher que seja por exemplo, como eu me sinto atraída por um homem que tem aquela energia masculina em equilíbrio, não é machista. É uma energia de proteção, uma energia também que é inteligente, que ele é seguro, que ele tem uma energia que só do fato dele estar ali, ele puxa, ele atrai. Então você imagina a chama gêmea desse jeito. E é isso que atrai na minha chama gêmea. A energia que ele puxa. Homem divertido também. Então, olhando por esse ângulo, homens também se sentem mais atraídos pela mulher com o feminino em equilíbrio. Volto a repetir. Adapte aí. Que eu tô falando a realidade de Yin e de Yang. Então ele se sente atraído por uma energia feminina que se deixa ser cuidada. Várias outras coisas. Certo? Porque eu estou sendo breve aqui sobre essa questão. Porque tem a ver com as polaridades também. Né? O Yin e o Yang. Que todos nós vamos equilibrar. Tem papel que é de fato do Yin. E tem papel que é de fato do Yang. Certo? O divino masculino, eles têm resistência em ser cuidados, mas normalmente eles precisam ser cuidados. O fato de ter esse cuidado para eles, de alguém cuidar deles assim, é como se estivessem mostrando certa fraqueza e vulnerabilidade, e eles não querem mostrar serem vulneráveis, entende? Por quê? Eles também têm muitas feridas. Muitas, né? Por isso que é necessário dar um tempinho lá. Porque é muito ruim quando a gente se sente sufocado. É horrível. Sem a pessoa ter espaço, sem a pessoa
precisar fazer uma reflexão, uma introspecção sobre tudo que está acontecendo, independente se é espiritualizado ou não. Quando o divino masculino percebe que o divino feminino corresponde ali, fica mais assustado ainda. Aí começa. Desvia o olhar, ou diminui as mensagens, ou responde eita, vai sair não. O HD travou. Responde com pequenas palavras, melhor falar assim. Vai se afastando aos poucos. E aí o divino feminino fica enlouquecido e se questiona o que está acontecendo. Aí fica mandando um monte de mensagem, ou procura, né? E diz o que aconteceu. E se você perguntar assim, como você está? Há uma diferença entre você dizer como você está e dizer tudo bem? Porque como você está é algo mais aprofundado. E aí eles sentem ali, ó, bem no coração, como você está? Às vezes eles não respondem, pulam o assunto, desviam o assunto totalmente. E aí quando eles se ausentam, fica o divino feminino lá atrás. E acaba se tornando desinteressante para o divino masculino. Ele tá lá sentindo, mas uma pessoa muito no pé, ela acaba ficando desinteressante para o outro. Porque tem a questão energética. O que faz o divino masculino se reaproximar é a frequência elevada do divino feminino. Aquele magnetismo, sabe? Porque não importa a beleza que você tenha, você pode ser um deus, uma deusa grega. Se a sua energia não tá ali, ó, fluindo, não adianta. A sua chama não vem. E muita gente diz assim, porque a chama acabou namorando uma pessoa que não era tão fisicamente bonita. Mas eu sou tão linda. E ele nada. Mas não é isso que faz a pessoa ficar na vida da outra, é a energia. Você pode ter o rosto, o corpo que você quiser, o dinheiro que você quiser, que puder ter. Mas é a sua energia que vai fazer a diferença. Tomar banho todo dia, comer, se alimentar, fazer academia, natureza, é ótimo. Mas é necessário também cuidar da parte interna. Não tem como você só cuidar do externo. É como se você colocasse móveis novos numa casa sem tirar a poeira. Você entende? Os móveis acabam ficando sem brilho por causa da poeira que está ali. Eu anotei aqui a seguinte questão. Muitos DMs, quando se afastam, começam a ter uma maior percepção do que se trata essa conexão com o DF. E ao mesmo tempo percebe que tem alguma coisa que precisa ser curada. Por quê? Normalmente o DM sempre foi muito bem nos relacionamentos porque teve o controle de tudo. Eles têm o controle da situação. Eles acham que tem. E quando eles percebem que não dá para controlar o sentimento pelo DF, a questão é fugir. Eu tô morrendo de sono. A questão é fugir. Eles não sabem o que fazer. Então eles ficam como se fossem crianças perdidas sem saber para onde ir, o que dizer, o que fazer. Então gera um pânico muito grande ali. É uma situação assim muito profunda, tanto para um quanto para outro, né? Só que o divino feminino, ele sempre vai buscar a união, se realizar. Sempre de algum momento vai romantizar o relacionamento com a chama. Por quê? A maioria, eu creio, posso estar falando besteira, é mulher.
E, querendo ou não, aquela menina quer achar o seu príncipe. E as pessoas acabam achando que quando se encontra ali com a chama, vai ser assim, que nem os contos de fada. Olhou, vai um pra vida do outro. Perfeito. Ah, meu amor. Por uns instantes, sim, mas não. Não tem como ser perfeito. Sabe? Então, por isso que o divino feminino precisa dessa cura do feminino dela, entendeu? Para que seja mais segura. Um livro muito bom é Mulheres que Correm com Lobos. Ajuda bastante. Para se potencializar. É muito comum, até quando eu estou atendendo, muito divino feminino diz: o que é que eu posso fazer para libertar a minha chama gêmea de uma magia? Eu disse: você se elevar. Porque magia é uma frequência baixa. Se a magia pegou na chama, é porque ele vibrou igual. Então, como é que a gente vai elevar a frequência do outro? Ele precisa se esforçar. E aí você pode fazer telepatia, você pode conversar, né, telepaticamente, para que ele busque algo a mais, busque a fonte criadora, para poder expandir e elevar a frequência. Você pode ir cada vez mais se cuidando. Esse é o ponto. Porque é a sua mesma energia, né? Exatamente, eu escrevi aqui, ó, divino feminino, praticar o autoconhecimento. E ocorre justamente essa atração, foi o que eu falei, por causa dos polos, do yin e do yang. Então, é a energia que vai atrair, né? Existe o mesmo DNA energético entre as chamas, né? E um sendo yin e outro yang vai se sentir atraído de diversas formas. Às vezes a sua chama não é o seu tipo, mas você percebe que é o amor da sua vida. Olha, um divino masculino em equilíbrio, ele é responsável, aventureiro, no bom sentido, certo? Ele começa a olhar para o divino feminino de outra forma. Ele não vai ter medo de se entregar. As atitudes que ele tinha antes, ele não vai mais ter. E aí você vai saber que ele está se curando. E para você perceber isso nele, você já vai estar com a sua cura mais avançada. Você já vai estar mais equilibrada, mais consciente de quem você é. Então você não vai ter medo de perdê-lo, entende? Porque existe isso, muito medo do divino feminino perder o divino masculino, dele se afastar, no caso de estar em outro estado, em outro país. Não vai ter mais esse medo, porque ela vai conseguir sentir a potência que habita nela, a deusa interna. É desse jeito. Porque o divino feminino, quando ele não tá ali naquelas curas necessárias, meu cabelo agora dando-se, ele simplesmente, ele acha que o divino masculino tem que ser para tudo na vida dela. Mas para tudo de fato, assim, sabe? Porque ali, a partir daquele momento, ela só tem um objetivo: se unir com o divino masculino. E o divino masculino tem prioridade o trabalho, foco no trabalho. É até comum ver muito divino feminino dizendo que está com trava na prosperidade financeira. E eu sempre falo, se você se entregar ao seu sagrado feminino, você resolve tudo. Relacionamento amoroso, trabalho profissional, financeiro e a chama. E é verdade. Todas as vezes que eu estava com o meu feminino embaixo, a minha chama desviava o olhar de mim. Desvia também porque sente. Mas quando eu estava e estou extremamente magnética, sentindo a minha energia, parece que não existe outra pessoa no mundo. Pode estar quem for. O olhar penetra o meu de uma forma inigualável.
É como se, e é, né? Para ele eu fosse a estrela mais bela. E é assim para as chamas. É o magnetismo, é a energia. Não adianta você olhar para fora, é você olhar para dentro. É uma frase assim bem forte que eu vou dizer agora. O divino feminino, lá no início, só se sente inteira com... Tô morrendo de calor. Com o divino masculino. E o divino masculino se sente inteiro independente do divino feminino. E por que isso? Lembra lá no vídeo que eu postei anteriormente? Fala um pouco disso, né? Da ferida do feminino. Da insegurança. É porque o divino masculino tem essa segurança. Entende? A segurança está no trabalho. Então, se ele tem um emprego, tem o salário dele, ele pensa, tudo se resolve, o resto se resolve. Ele não tem medo. Mas o divino feminino não. Foca sempre na chama. Não se abre para outros relacionamentos se aparecer, se for necessário esse envolvimento. Isso é normal. Não consigo me envolver com ninguém. Beleza, vá se olhar. Vá se olhar. Não tem coisa melhor. Tem essa questão, como eu falei, das polaridades, né? Que tudo na vida aqui é dual. E a gente precisa estar em alinhamento com esse yin, com esse yang. As meditações, para começar, auxiliam nesse alinhamento. Mas é um fator principal essa compreensão com a chama. Uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar, se o seu DM não for espiritualizado, você precisa ter calma, paciência e ir no ritmo dele. Se você for falar de meditação, você explica o que ele quiser saber. Vai de forma objetiva, eles são diretos. Meditação é assim, assim, assim. Aí se você for falar, você pode usar tal música, você pode fazer isso, não fala. Porque nem todos estarão abertos logo de cara. A não ser que ele diga como é que é e que música faz. Aí você vai falando. Porque eles precisam de tempo para processar pelo mental do que você está falando ali. Tem que ser de forma objetiva. Não é que a gente vai pisar em ovos, mas é o jeito deles. Do jeito que a gente tem o nosso modo de ser. E que muitos não compreendem. Entende? É desse jeito que funciona. Quando há a fuga, normalmente o divino masculino ele se fecha para a espiritualidade. E aí ele começa a passar até pela noite escura, passa por várias provações para que ele desbloqueie o chakra cardíaco e se conecte mais com a parte dele perdida. Tanto é que o divino feminino nesse momento não pode sobrecarregar o DM. Então tudo é cautela e respeito um com o outro. O divino feminino sempre acaba carregando alguma culpa. Desculpa. E acha que tem que proteger, curar o divino masculino em algum momento. Não é bem assim. Você contribui para as curas dele a partir do momento em que você está se curando, que você está se elevando. Então, o autoconhecimento é a resposta. Quando eles estão passando ali pelo processo de cura, o amor, né, pela DF, acaba vencendo, né? O amor venceu, como diz lá a família de alma. Muitas vezes o divino masculino vai parecer seguro, mas é só uma capa. Pode parecer também arrogante, mas também é uma capa. Muitas vezes eles podem ser como uma caixinha de surpresa, né?
É exatamente isso. Quanto mais o divino feminino vai se desenvolvendo, os espelhamentos ficam mais diferentes. Há um espelhamento mais assim leve, de despertar ainda mais para quem são, de unir, né? Porque a união ela começa pelo mental, pelo corpo mental. Depois vai pelo corpo emocional. Tem que ter cuidado com a impaciência do divino feminino. Porque é necessário se compreender, se maternar. Às vezes você tá assim... vem um pensamento da sua chama, de, será que você vê como se fosse assim, ele fosse mandar uma mensagem, como quisesse conversar, e de repente ele manda, ou às vezes ele não vai mandar, mas você sente que ele queria mandar. Tem situações assim, muito forte, porque isso faz parte também do processo. Lembra que é o eu superior que está fazendo a coordenação de tudo. O divino masculino, ele faz o despertar do DF, né? Para começar aí no processo de cura. O divino masculino tem a vontade de se unir com o DF, mas não sabe como fazer nem por onde começar. Então isso acaba assustando. Porque ele é muito protetor, líder, sabe? Quando eles estão na noite escura da alma, o DM ele age diferente. Ele fica depressivo. Normalmente ele tem um despertar espiritual. Sabe? Alguma coisa. Quando eu falo despertar espiritual do DM, não fiquem também pensando que pode ser... Isso aí vai depender de cada um. Mas também não fiquem pensando que pode ser, por exemplo, sabe? Ele vai começar, digamos, a psicografar. Pode acontecer, mas... ir com calma, sabe? Olha, eu anotei aqui alguns sinais do despertar do DM. Vamos lá. Aqui. Eles fecham o coração, mas sentem dor. Faz parte da noite escura. Eles sentem essa dor porque eles não podem naquele momento viver o que gostariam de viver. Então nem eles conseguem ter essa total compreensão do que está acontecendo, né? Quer, mas não quer. Deve, mas não deve. Eles sentem que não deve ir. Por quê? Tem todo um processo espiritual ali envolvido. Eles não querem mexer nas feridas e correm, sabe? Correm até deles próprios. Então eles acabam achando que o afastamento é uma proteção. Até para poupar o DF. E outra coisa, eles veem o DF como algo grandioso, sabe? Como a pessoa assim mais brilhante do universo, né? E acabam às vezes ficando até inseguro. E quando ele começa a despertar, ele não consegue mais encarar, ele não olha nos olhos. Tá? E quanto tempo leva a se despertar? Não sei. Depende de cada pessoa, sabe? Depende de cada um, depende dos processos internos de cada um. A noite escura da alma também não tem prazo. Vai depender, tem gente que leva uma semana, tem gente que leva um ano. Então isso vai depender. É desse jeito. Né? É desse jeitinho. Porque... acho que eu recebi algumas perguntas sobre essa questão. Por que o DM não manda mensagem, não responde as mensagens e tal? Porque ele está vivendo ali o início do despertar. Então, dá um prazo, dá um espaço para ele processar o que deve ser processado ali. Imagina você tendo que fazer uma prova, tendo que estudar e não ter a concentração, porque tem sempre alguém te chamando. Ficar em cima do DM só atrasa a união, só atrasa as coisas. Mas muito divino feminino fica em cima com medo de perder. E é aí que você se volta pra você. Você não vai perder. A conexão tá ali. Aqui, ó, pelo o laço do chakra cardíaco. E a Kundalini subindo e descendo, limpando. E você sentindo tudo que tem de sentir. Porque é um processo espiritual.
Esse reencontro ativa várias questões. Então começa a cura do feminino, criança interior, os fractais. É de fato um processo de cura. Tem muita gente que não estava sentindo totalmente assim a conexão. Aí a chama se afastou, foi para longe, e normalmente é como se visse a chama na frente. Então aí a percepção aumentou. Entendeu? Vocês precisam ter em mente o seguinte. Seu DM está em missão. Às vezes ele está em outro casamento. Da mesma forma que muitas vezes o DF também se encontra no outro casamento e não consegue sair dele. Às vezes por apego, por não ter a sua independência financeira. Às vezes porque não consegue, simplesmente porque o karma não foi finalizado. Da mesma forma o DM. Sabe? Às vezes ele não vai querer te olhar nos olhos, mal vai querer falar. É um aprendizado. O DM, ele passa por questões assim extremamente fortes. Porque as provações ou como vai se originar na escura da alma dele, normalmente é por alguma situação material. Às vezes leva um processo nas costas. Às vezes tem uma perda financeira muito grande, sabe? Para que ele se conecte mais com a divindade. E muitos ficam na resistência. Inclusive, alguns, quando a Kundalini desperta, fica bloqueando a subida da Kundalini. Ou seja, fica resistindo aos processos. Resiste aos processos. Só ficar reclamando, lamentando, não vai sair do lugar. O tempo passa e você lamentar não adianta. É agir. Então a hora é agora. Olha para dentro. Se perceba. Veja a grandiosidade que existe em você. Eu atendo alguns divinos masculinos e eles sempre me falam a mesma coisa. Ah, eu não vou na chama não. Eu preciso primeiro resolver aqui minhas questões. Eu disse, mas você a ama? Mas eu amo muito, mas eu preciso resolver primeiro minhas questões. Entendeu? Eles se priorizam, não é que eles sejam snob, não é que eles menosprezam o divino feminino. Eles idealizam, eles acham o divino feminino assim incrível. Mas eles sabem que precisam primeiro pensar nele, é um ato de amor próprio. Entendeu o ponto? Então eles nos ensinam daí. Quanto mais ele se afasta, quanto mais ele não responde, quanto mais ele faça, seja lá o que for desse tipo, é porque ele está dizendo, vá olhar para você. Vá se cuidar. Depois eu volto. Você não vai me perder. Então, olha para dentro. Procura a natureza, procura ajuda. Se você não consegue pagar uma terapia, tem diversos conteúdos gratuitos, certo? Tem meditações, tem ativações, natureza, banhos de ervas, se conectar com a sua equipe espiritual. Tudo isso vai te ajudar. Você precisa se conectar com o seu poder, com a deusa ou o deus interno. Você não faz ideia da força que tem. Então vamos nessa, né? Que tudo já deu certo. Gratidão infinita. Um beijo.